O empreendedorismo é um fenômeno que tem ajudado a sociedade a se desenvolver e também a gerar riquezas. Muitas pessoas optam por esse caminho, mas nem sempre elas conseguem atingir os seus objetivos. Então hoje nós vamos ouvir a opinião de um especialista na área que vai explicar como o empreendedor pode sair bem nesta função. Está comigo hoje o professor Jerônimo Mendes, que é autor do livro Manual do Empreendedor, Como Construir um Empreendimento de Sucesso. O professor Jerônimo Mendes é administrador, consultor e palestrante, mestre em organizações e desenvolvimento local, professor de empreendedorismo e estratégia da Estação Business School. Olá, professor, bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui ao programa Gestão Eficaz. Obrigado, Paula, pela oportunidade de poder discorrer um assunto aí altamente importante, extremamente atualizado, que está em voga hoje em todos os países do mundo. Com certeza. Professor, para iniciarmos, qual é a importância hoje do empreendedorismo dentro de nossa sociedade? O empreendedorismo, na verdade, ele é um fenômeno mundial. Nós até somos meio incipientes, meio ainda, como eu digo sempre, bebês nesta área do empreendedorismo. O empreendedorismo lá nos Estados Unidos e em outros países da Europa, ele já é cultivado ou cultuado há mais de 100 anos. No Brasil, ele é relativamente novo, nós temos aí 20 anos de estudo desse fenômeno. Mas ele é altamente importante. Imagine, Paula, que nós temos hoje no Brasil em torno de 15 milhões de pessoas empreendedoras, cujos negócios geram em torno de 60 milhões de empregos. E mais ainda, olha só que interessante esse número, apenas 1% ou menos de 1% das empresas são grandes empresas ou empresas de grande porte. 99,2% das empresas do Brasil são empresas de micro, pequeno e médio porte. Podemos afirmar, então, que o Brasil é um país de empreendedores, professor? O Brasil já esteve melhor. Na primeira pesquisa do GEM, em 1999, nós fomos considerados o primeiro país. Mas à medida em que o número de países foi aumentando, o Brasil foi ficando um pouquinho deslocado, porque outros países trabalham melhor o seu nível de empreendedorismo. Estados Unidos, Dinamarca, o próprio Japão, a Itália. Então são países que trabalham melhor essa questão. Tem mais linhas de acesso ao crédito, mas nós estamos caminhando bem. Nós somos um povo altamente empreendedor, Paula. E como nós somos um povo altamente criativo, isso nos favorece para diferentes negócios. Então o que falta muitas vezes é um pouco mais de incentivo, um pouco mais de aproveitamento da nossa diversidade, da nossa cultura de uma maneira geral. Mas nós somos um povo altamente empreendedor, até por condição da nossa natureza criativa. Então nós temos ainda um chão pela frente para ser explorado. Agora, claro, existem bons empreendedores e existem empreendedores que realmente apanham um pouquinho assim, digamos, no mercado. Por quê? Porque não são tão estruturados, porque não pesquisam quanto deveriam, porque muitas vezes se atiram em negócios que não têm nada a ver com a sua vocação, com a sua experiência, com a sua própria expertise. Imagina que o mesmo trabalho que foi feito numa empresa por 10, 15, 20 anos, muitas vezes vai surtir efeito da mesma maneira. Você muda radicalmente a sua maneira de pensar, o seu posicionamento, a sua angulação de como você vê as coisas. Ser empregado é uma coisa, Paula. Ser patrão é totalmente diferente. Muito diferente. E quais seriam as principais características das pessoas que são empreendedoras, principalmente daquelas que estão conseguindo ter sucesso nessa função de empreendedor? Existem realmente alguns mitos que já foram quebrados por estudiosos, americanos também, mas eu vou fazer aqui uma pequena mensagem, uma pequena avaliação a respeito de dois que eu acho que são mais importantes e que podem mudar um pouquinho. Primeiro, Paula, ninguém nasce empreendedor. Alguns reúnem características apropriadas para se tornar bons empreendedores. É claro que o meio ajuda bastante. Se você é filha de uma pessoa que foi durante a vida inteira um comerciante, um empreendedor, uma pessoa que teve uma indústria, uma empresa, e aquilo você conseguiu ao longo da vida participar daquele processo, você tem muito mais chance de alguém que durante a vida toda foi um empregado, um funcionário público, por exemplo, ou mesmo de uma empresa privada. Por quê? Porque naturalmente você tem uma linha diferente de atuação e uma base diferente de formação. Então, quanto mais próximo de um negócio por conta própria, independentemente da natureza, independentemente do segmento, mais fácil de você continuar naquele mesmo segmento. É aquilo que nós herdamos lá dos nossos avós, né, Paula? Os nossos avós, antigamente, o que acontecia? Você tendia a ser aquilo que seu avô, seu pai foi. As profissões que eram passadas ou herdadas de pai para filho. Hoje não. Hoje é claro que com o advento aí da internet, da globalização, os mercados se abriram. As pessoas ficaram um pouco mais próximas de tecnologia, de outras coisas que realmente não eram exploradas no nosso país. Mas de uma maneira geral, isso realmente é um mito.
Nem todos podem ser empreendedores, mas com um pouquinho de estudo, de formação, de foco, de plano de negócio, um pouquinho mais de criatividade, você naturalmente pode vir a ser um grande empreendedor. Agora, quanto mais cedo, Paula, melhor. Quanto mais difícil... A pesquisa do GEM, a última pesquisa do GEM, que saiu agora em 2008, o que ela avaliou? Na faixa etária de 19 a 25 anos, cresceu assustadoramente o número de pessoas empreendedoras. Porque quando você é mais novo, você corre mais risco. Então, à medida que você vai ficando um pouco mais experiente, digamos assim, você não aceita correr tanto risco. Você não se arrisca tanto, porque você já tem uma outra formação, uma outra personalidade construída. Então, quanto mais novo, eu digo sempre, acredito muito nos meus filhos. Quisera eu que eles fossem realmente grandes empreendedores. E qualquer negócio que eles tenham em mente e que eles queiram, eu vou apoiar totalmente. Porque é muito melhor, no bom sentido, a gente quebrar a cara quando é mais novo, do que quebrar a cara com 60 anos, 70 anos. Você já não tem mais essa predisposição. Você já tem medo de errar. Claro, é muito mais difícil. Você já tem uma outra cultura, uma outra formação. Então você precisa realmente fazer o quê? Você precisa se aproximar cada vez mais de conhecimento, de livros. E quanto menor a idade, quanto mais você acreditar nos seus filhos, mais fácil para eles. É claro que é possível. Existem grandes exemplos de pessoas que começaram tarde. Silvio Santos é um exemplo. O próprio Roberto Marinho, da Globo, era um exemplo, embora já tivesse um pouco de história mais antiga de empreendedorismo. Mas no Brasil inteiro está recheado de pessoas que começam com 50, 60, mas são casos mais difíceis. Hoje nós temos os exemplos dos jovens que desenvolveram sites com uma pequena quantia e estão se tornando milionários. São bons exemplos de empreendedores? São bons exemplos, mas eu ainda acredito muito o seguinte, o empreendedor, Paula, de uma maneira geral, você começar um negócio muitas vezes é muito fácil. Você sustentar um negócio é outra história. Por quê? Porque você precisa realmente entender do seu negócio, investir no seu negócio e fazer com que ele realmente ganhe velocidade. Claro que nenhum negócio, Paula, se solidifica com 1 ano, 2 anos. Você não consegue imaginar que uma pessoa, há 2 anos eu fiquei rico. De maneira alguma. Qualquer negócio ele leva em média 5, 10, 15 anos. A vida média de uma empresa no Brasil, historicamente, no Brasil e no mundo, é de 40 anos. Olha que são poucas empresas que você conta aí nos dedos que têm 40 anos de vida. Então você precisa de uma direção, de um norte, de um foco. Precisa de um pouco de ousadia, Paulo. Precisa de acreditar no negócio. Precisa entender que empreendedorismo ele tem que estar muito mais na veia, como eu digo sempre. Não basta você montar o negócio. Isso é fácil até. Qualquer pessoa, qualquer ser mediano, muitas vezes se arrisca. Mas o que não se preocupa? Não tem o mínimo de planejamento, não tem a base, não tem amor pelo negócio, não tem vocação, não tem nada a ver com aquilo que ele fazia, com o que ele gosta de fazer. E aí fica mais difícil. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós vamos para um breve intervalo. Eu volto já já conversando mais sobre empreendedorismo com o professor Jerônimo Mendes. Volto já já.